lugar algum da face da Terra, alguém encontrou um fóssil ancestral de um único desses invertebrados. Esse fato sozinho derruba a teoria da evolução. Os evolucionistas afirmam que esses invertebrados, por sua vez, transformaram-se em vertebrados, como os peixes. Entretanto, nos últimos 150 anos, os cientistas desenterraram bilhões de fósseis de invertebrados e vertebrados sem encontrar uma única forma transicional. Toda a espécie principal de peixes que conhecemos parece totalmente formado. Nenhum traço de ancestrais e certamente nenhum traço de formas transicionais ligando essas espécies de peixes a outras. Esse fato é conhecido, os evolucionistas sabem. O fato de não termos ancestrais para os peixes, os vertebrados, e não termos ancestrais para os invertebrados, significa que não temos ancestrais. E a evolução é impossível. Um estudo do registro geológico confirma que os principais grupos de animais aparecem subitamente e totalmente formados. Por exemplo, no mundo dos insetos, há uma enorme variedade e complexidade. Mas os evolucionistas não oferecem nenhuma prova conclusiva de quaisquer insetos que se desenvolveram de um ancestral comum. O mesmo problema existe para a grande variedade de anfíbios, répteis e mamíferos. A árvore da vida evolucionária não tem tronco nem galhos. Assim sendo, todos os intermediários sugeridos são mera especulação. Às vezes, os darwinistas apresentam exemplos do que dizem ser transições. Por exemplo, suponho que o exemplo mais conhecido é o Archaeopteryx, que parece ser metade dinossauro e metade pássaro. O problema é que quando você analisa os dinossauros que poderiam ter se desenvolvido da sua descoberta, nenhum deles tinha um osso da clavícula. E os pássaros têm um osso peitoral emborcado sustentando os músculos peitorais, o que permite que batam as asas. Foi afirmado no passado que o Archaeopteryx nada mais era do que um réptil emplumado. Bem, eu jamais vi um réptil cheio de penas, no qual você dá um chute e ele sai voando. Não. O Archaeopteryx voava, tinha asas, não era um réptil emplumado. Aliás, eu tenho um artigo publicado em março de 96 no Journal of Vertebrate Paleontology. O autor diz o seguinte: as características aviculares do crânio demonstram que o Archaeopteryx é uma ave e não um arqueossauro emplumado não avicular. O elo perdido mais importante, naturalmente, é aquele que falta entre o ancestral similar ao macaco e o homem. Esse é o elo perdido no qual a maioria está interessada, é o que achamos. Se você der ouvido aos darwinistas, vai pensar que achamos montes deles. Na verdade, a prova não existe mesmo. Todos os fósseis encontrados foram classificados e reclassificados como homem ou macaco, e até agora o elo perdido continua perdido. Eu venho investigando o chamado elo perdido entre o homem e o macaco há muitos anos. E descobri que cada um deles simplesmente não é nenhum elo. Por exemplo, Australopithecus, o esqueleto de Luthi. Ele realmente consiste somente em 40% de esqueleto de um macaco não muito grande. E não há prova alguma de que andasse ereto em nenhum dos ossos desse esqueleto que encontraram. O interessante é que Lucy é mostrada como sendo distintamente humana. Ela tem postura ereta, tem mãos humanas, pés humanos. Não tenho certeza onde exatamente os restauradores conseguiram essa informação, porque se examinarem o documento de Randall e Sussman descrevendo a espécie a qual Lucy pertence, eles dizem que ela tinha mãos e pés longos e encurvados, ainda mais longos e encurvados que os de um chimpanzé. Vários anatomistas eminentes chegaram à conclusão de que o Australopithecus, o gênero ao qual Lucy pertence, era simplesmente um macaco extinto e nada tinha a ver com os humanos. Se analisarmos os chamados elos perdidos, encontraremos um rastro de fraudes, decepções e especulações. Por exemplo, o homem de Nebraska foi reconstruído com toda a família a partir de um ente de porco. O homem de Piltdown é agora mundialmente conhecido como uma fraude deliberada, consistindo de um maxilar de macaco e um crânio humano adulterados para parecerem velhos. Os de Neandertal eram pessoas comuns, algumas sofrendo de artrite, raquitismo ou sífilis. Ramapithecus, Gigantopithecus
e Zinjanthropus eram apenas macacos, enquanto que o homem de Heidelberg e o de Cro-Magnon eram completamente humanos. Apesar das afirmativas ilusórias dos evolucionistas, o elo perdido continua perdido. Uma das coisas mais engraçadas que se ouve hoje em dia é que o DNA do homem e dos chimpanzés são 98,3% idênticos. Tenho de admitir, como geneticista, que acho o fato divertido. Você não tem parentesco algum com você mesmo. E os genes que herdou de sua mãe e os genes que herdou de seu pai são, em média, no máximo, 93% semelhantes. Os cientistas afirmam que a hemoglobina de um chimpanzé é 98% igual à hemoglobina de um ser humano. O que não dizem é que há muitos outros organismos, incluindo o mofo do limo, que têm uma hemoglobina muito semelhante à hemoglobina do ser humano. Você espera muitas semelhanças entre o homem e o chimpanzé. Respiramos o mesmo ar, temos músculos e ossos, digerimos coisas de forma parecida. Se fomos criados pelo mesmo Deus, a expectativa seria de muitas similaridades. Mas suponhamos por um momento que havia alguma verdade naquela figura, embora não tenha ideia de onde ela possa ter vindo. Uma nuvem é 98% de água. Uma água-viva é 98% de água. Uma melancia é 98% de água. Usando a lógica evolucionária, não há diferença entre uma nuvem, uma água-viva e uma melancia. Esses 2% a menos fazem uma tremenda diferença entre o homem e o chimpanzé. O primeiro capítulo do Gênesis nos diz que Deus criou todas as coisas viventes conforme sua própria espécie para se reproduzir e povoar a terra. Isso é exatamente o que vemos. Como os evolucionistas afirmam, se um réptil se desenvolveu em pássaro, com quem esse primeiro pássaro se reproduzirá? E mais, todas as formas intermediárias seriam fatais. Para que serve meia asa ou meio bico? Todos os animais têm órgãos complexos necessários para sua sobrevivência. Por exemplo, golfinhos e morcegos têm um sonar sofisticado que eles usam para localizar alimentos. Se esses eficientes sistemas de radar não forem plenamente funcionais, o animal morre. Certamente a prova científica sustenta de forma total o modelo da criação. Enquanto os evolucionistas são forçados a admitir que, de seu ponto de vista, tanto a origem da vida quanto a origem dos principais grupos de animais ainda são desconhecidas. A complexa estrutura do nosso corpo talvez não tenha se originado da evolução. Talvez tenha... realmente... É difícil decidir qual delas seria. Para mim, repito, é preciso mais fé para acreditar que todas essas condições perfeitas juntaram-se no momento certo para permitir que todos esses aspectos complexos da vida passassem a existir. E, para mim, é preciso uma fé muito maior para acreditar nessa asneira do que acreditar que existe um Deus que nos criou. Os evolucionistas tentam desesperadamente sustentar uma teoria fracassada, em vez de reconhecer o Deus criador da Bíblia. Apesar disso, as provas continuam a aumentar para sustentar o modelo da criação. Mas como saberemos se o Deus da Bíblia é o criador? As provas científicas deste século provaram que o espaço, o tempo e a matéria são finitos. E nos dizem que o Criador certamente é um ser que independe de espaço e tempo. Só a Bíblia ensina a noção de um universo finito e um Criador que é totalmente transcendente, ou seja, ele é independente do espaço e tempo, mas pode agir dentro do nosso domínio de tempo e espaço. Nenhum outro livro sagrado sobre a Terra fala